Aqui é a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que nós denominamos manual administrativo. Só que o nosso manual administrativo não é um texto, né, que está lá tudo como deve ser as coisas, porque nós não acreditamos mais nisso. Nós já pensávamos assim no passado, hoje nós pensamos de uma forma cristã verdadeira. Ou seja, nós administramos as coisas de acordo com as circunstâncias, mas sempre guiado pelo Espírito Santo. Portanto, não dá para fazer manual. Até a própria Bíblia, do jeito que ela é escrita, do jeito que ela foi consagrada, né? Ela precisa do Espírito Santo para ter a revelação. Só com o intelecto você não vai ter a Bíblia. Você vai ter uma questão intelectual da Bíblia, muito importante, mas não vai ter o Espírito Santo. Agora, à medida que você nasceu de novo e que você lê a Bíblia, compreende intelectualmente e tem a revelação. Por exemplo, eu estou falando com você agora. Né? Se você estiver me ouvindo com amor, você pode ter revelação. Você vai ter uma revelação que eu não sei. Eu falei, você ouviu, e a revelação vem do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo precisa habitar você. Você precisa nascer de novo. Senão, você não tem esse aparato, vamos dizer assim, né? Que é o supremo, que é Deus no teu coração, que é Jesus Cristo. Bom, sistema dinamis. A palavra sistema dinamis aí está ligado à questão de dinheiro, financeira, né? E que nós fazemos uma identificação do sistema financeiro, o sistema dinamis, o que nós entendemos que é o sistema que Deus quer, que é o da frutificação. Né? Como que é a frutificação? Deus quer que a gente dê muito fruto, não é pouco, é muito. E por que a gente não dá? Tem pessoas que não têm morada, tem pessoas que não têm comida, tem pessoas que não têm roupa. Né? Por quê? Por quê? Porque ela não está obedecendo a Deus. Não tem ninguém culpado. Não é o pai, não é a mãe, não é o marido, não é a mulher, não são os filhos. Não. É uma relação dele, se ele é cristão, é uma relação dele com o Pai Celestial. Então, se ele não obedece o pai não vai dar roupa. É assim mesmo. Né? Deus prometeu para aquele que é filho dele, que o obedece. Né? Então, nós temos que entender essa história da obediência. Né? Foi o que aconteceu no Éden. Né? O próprio Adão e Eva, que tinha tudo de bom lá no Éden, cortaram com Deus porque desobedeceram a Deus. E desgraçou a raça humana. No entanto, que precisa vir 4.000 anos depois, Jesus Cristo, há 2.000 anos ele veio para nós que estamos nesse tempo, para nos salvar. E poucos escolhem viver em Cristo e permitir que Cristo viva neles. Então, é uma coisa muito grave espiritualmente. Para o homem, acabamos de sair de um réveillon, estamos na primeira semana do homem, está tudo feliz, em férias e tal, brincando na piscina, na praia, e etc., fazendo festa, tomando uísque, cerveja. O homem é um desatinado, não tem nada bom. No campo espiritual, é só ler o Apocalipse. E quando a gente fala Apocalipse, é o fim do mundo. O mundo está cada dia morrendo. Né? Está escrito na Bíblia, esse mundo jaz no maligno. E eu tenho morrido para o mundo para exatamente cada mês ser mais exuberante no reino e ser um bom irmão, um bom cooperador de Jesus Cristo. Bom, mas o mais interessante, então, que nós evoluímos nesse ano que acabou, é a questão de como fazer a gestão cristã. Né? E a gestão cristã, de novo, precisa de Cristo, senão eu não vou fazer. E religioso não adianta falar. Você acredita em Deus? Acredita. Você acredita. Repete o versículo, concorda com o versículo. Mas se não tiver vida espiritual, não adianta nada. E eu tenho uma experiência de 35 anos, onde eu venho amadurecendo a minha vida espiritual e observando pessoas que passam 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e é igualzinho. Ela não evolui na carreira espiritual. Então eu digo, olha, ela não deve ter nascido. Quem não nasce espiritualmente não evolui espiritualmente. Bom, e eu vou dar um exemplo aqui, né? Um exemplo onde que nós falamos, nós estamos num processo de restauração, e nesse processo de restauração, então nós falamos, nós organizamos vocês que estão operando a empresa, que estão administrando a empresa, em 14 reuniões. E a primeira reunião, como a gente vem falando há muito tempo, começa com uma coisa básica, folha de horas, que toda empresa sempre usou. Só que nós temos um nome particular,
chamado PTEC RP. Para o cara saber planejar o que ele vai fazer semana que vem e depois no RP apontar o que ele efetivamente fez. As pessoas não querem entender isso. Mas por que elas não querem entender? Elas são malévolas? Não, é porque elas não têm Espírito Santo, não tem maturidade espiritual. Não nos perguntam, não se esforçam, não são buscadores e não aprendem. Né? E é triste. Bom, está lá em cima a precificação, capacitação, lista de produto, que tem que ser desenvolvida mais que já está, né? E a PTEC e o RP. E os procedimentos, quem cria o procedimento é quem procede na execução deles. Então, a gente dá o caminho, a gente dá a orientação, o procedimento você faz e aprova o procedimento para ver se você entendeu correto. Agora você vai se disciplinar a fazer aquilo. A proposta técnica, quando o cliente pede uma proposta, se eu não tiver um entendimento de como o preço é construído, eu vou fazer proposta técnica errada. E eu preciso saber como é construído e construir. CPI representa custo de produção, PV o preço de venda. Como que eu faço isso? E aí nós temos vários setores, cada um com suas características. Na segunda reunião, chamada RRP, Resumo PR e RR, resumo dos resultados e fluxo financeiro, é fundamental. Uma empresa aqui, ela está para dar lucro. Então começa, a empresa tem que dar lucro. Ora, mas o contrato tem que dar lucro. Ora, então a pessoa que é o resultado do relatório, ela tem que dar resultado, tem que dar lucro. Por isso que tem resultado tem R para tudo quanto é lado. Mas as pessoas estão preocupadas em quanto que ela vai ganhar no fim do mês. Ou seja, a cabeça do inimigo na cabeça dela. Ou seja, trabalhismo. Eu ganho por mês, eu tenho direito de férias, tenho direito a... Isso tudo é engodo. Para mim é engodo. Então, como trabalhar conosco? Entendendo como nós entendemos. E como nós entendemos? Porque o Espírito Santo vem sempre nos ensinando e guiando, que pese os nossos erros diários, ele também nos corrige diariamente. Estamos aqui todo dia treinando, eu estou treinando, né? A vivência com as pessoas que estão trabalhando conosco, com as questões de amigos, familiares e outras coisas, e venho sempre trazer uma novidade no sentido de revelação que tive. É por isso que é dinâmico, e por isso que o nome da empresa e da academia é Dynamis, né? E vamos lá. Carteira. Carteira é o que você tem no bolso, né? Aí nossa carteira, ela visa saber o quanto tem de trabalho, né? O que já foi feito, o quanto vai receber, então a carteira. O fluxo de caixa. O fluxo da caixa é o que... Às vezes você pode ter uma carteira boa, mas não ter dinheiro no bolso, né? Você não tem fluxo, você não pode pagar as contas. E aí você travou a empresa, né? Aí você vai no banco, aí você se ferra mais ainda. Contas, tem contas a pagar, contas a receber, né? E cobranças. Então, muitas vezes, se você não segue direto esse FF, você vai errar nas medições, vai errar nas cobranças, né? Vai cobrar errado, né? E agora, ainda nesse caminho da segunda reunião, além do controle de nota fiscal, do controle de custos fixos, né? Esse resuminho que eu fiz aí, eu fiz e coloquei no primeiro dia numa reunião com os diretores, que é a nova gestão que está desenvolvendo essa restauração. Não foi assimilado, não foi assimilado, não foi feita uma pergunta sobre controle de custos fiscais. Agora, por quê? As pessoas são más, são bandidas? Não, são maravilhosos. No plano horizontal, não tem nada contra. O problema é a maturidade espiritual. Senhores, eu venho dizendo, se vocês pegaram as gravações, que eu dei muito murro em ponta de faca. Por quê? Porque o que eu sabia, eu achava que o outro queria saber. Mas não é verdade. O Espírito Santo me revela a coisa. E o outro não sabe o que foi revelado. Aí eu vou tentar falar para o outro o que foi revelado, o outro me rejeita. Isso é espiritual. A pessoa nem sabe. Às vezes o próprio filho, a própria mulher, o próprio marido rejeita o outro. Porque tem uma brecha na mente, e essa brecha na mente faz que o inimigo rejeite o outro, seja o filho, seja o pai, seja o avô, seja o marido, seja a mulher. É assim que funciona a vida espiritual. Só quem não acredita, quem não é um cristão verdadeiro, não entende, não acredita. Quem não tem maturidade espiritual, não acredita. Estamos aqui
falando todos os dias e vamos cada vez melhor, porque nós vamos aprendendo com o Espírito Santo, né? A contração de dívida, né? Que é uma coisa que eu devia estar sempre verificando para ver se tem fluxo de caixa, se vai ter fluxo de caixa, se foi feita pesquisa de mercado, se o preço está adequado, se o contrato, se a proposta, se a equalização. Ainda ontem eu vi me mostra a contração de dívida, e não tinha uma equalização, tinha uma salada, uma boa salada, diga-se de passagem, de maionese, né? Salada russa, né? É uma boa salada, só que sujeito a erro. Então, eu pedi para a pessoa, olha, põe isso por equalização, não é misturar um monte de coisa. Nós temos que comparar o tomate com tomate, o ovo com ovo, né? Não pôr tudo numa mesma salada e comparar, né? É mais ou menos isso, fazendo uma analogia. As contas pessoais, nossa, que são administradas para a empresa, porque no nosso sistema nós temos o S19 aí, é como se fosse o banco, é os recursos de Deus que estão sob a minha administração, para investir em equipamento, para investir em restauração, para investir em laboratório no país todo. Só que não tem gente nova nascida ou com maturidade espiritual que possa desenvolver o que está objetivo da primeira reunião, que é precificação e capacitação de gente. Então, a gente orientou para contratarem técnicos, pessoas humildes e começar um sistema de capacitação, mas, de novo, falta gente capacitada espiritualmente, né? Ou seja, com maturidade espiritual. É o que a gente faz aqui. Por isso que o nosso sistema é empreendedorismo, geotec cristão verdadeiro e produtivista, porque, na verdade, nós queremos os resultados. E daí, a série de lives que eu estou fazendo, que vai até domingo, são 9, falando da frutificação. Bom, senhores, eu vou parar aqui porque já deu aí o tempo, né? E eu preciso falar. Contabilidade, uma coisa, faz 3 ou 4 meses ninguém me fala da contabilidade, quer dizer, vão criando problema, né? O problema de contabilidade é sério, tem multa, tem problema com o fisco, enfim, né? Assim como tem problemas jurídicos, né? E um grande problema, né, que não fazem adequadamente a PTEC e RP e também não avaliam corretamente o RRP, misturam medições de preço de venda com preço de gestão, né, produto de venda, desculpa, produto de gestão, não perguntam em workshop, não perguntam em reunião, essa é a segunda reunião, não tem perguntas, então nós vemos como o ser humano está muito limitado espiritualmente, porque são pessoas capazes e maravilhosas, mas espiritualmente não conseguem acompanhar as necessidades que Deus está criando para nós, até para nós nos desenvolvermos e buscá-lo. Deus quer que a gente vá buscar. Deus adora ver cada um de nós ajoelhado ao seu pé e pedindo as coisas, mas pedindo as coisas no sentido de como eu vou obedecer ao Senhor, meu Pai Celestial. Não é o contrário, pedindo as coisas de mão beijada. Isso não existe no plano espiritual. Existe aqui no plano do homem, porque o plano do homem jaz no maligno. Então, o maligno fica falando que Deus é bonzinho, né? E enganando, como enganou Eva, engana 95% das pessoas que não têm o Espírito Santo para, vamos dizer assim, confrontar o que vem na mente da pessoa. As pessoas são guiadas pelo eu e o inimigo entra no eu da pessoa, no sentido do ponto fraco psíquico da pessoa. Enquanto você tem o Espírito Santo, você também entra em fria com o inimigo, mas o Espírito Santo vai denunciando isso de forma que você vai se acabrunhando, vai se entristecendo, vai se aquebrantando e passa então a ouvi-lo e corrigir os seus erros. Bom, vamos para o próximo.